fazer a modelagem de um sistema de drenagem, ou seja, prever o seu comportamento experimental, é preciso avaliar a variação de altura com o tempo. Para isso, utilize a equação de Bernoulli e a equação de balanço de massa. A equação de Bernoulli vai comparar termos de energia mecânica entre pontos de um líquido, e a equação de balanço de massa vai fornecer a relação do acúmulo com vazões e reação, caso exista. Partindo da equação de Bernoulli, considere-se dois pontos fundamentais: o ponto de maior altura e o ponto de saída do dreno. No ponto de maior altura, é considerado apenas o termo de cota, termo H1, porque o termo de pressão é definido como pressão manométrica, ou seja, nesse ponto só existe a pressão atmosférica e assim a pressão manométrica é zero. A velocidade de desnível é tão menor do que a velocidade de saída que ela é desprezada. No ponto 2, a cota é desprezada porque a cota 1 leva em consideração a cota base, que é H2. E a pressão é desconsiderada pelo mesmo motivo da pressão 1. Reescrevendo essa equação com os termos anulados, a equação de velocidade de saída vai ser em função da altura, vai ser escrita dessa forma. A equação geral do balanço de massa aplicado no nosso sistema desconsidera-se o termo de entrada, o termo de geração e o termo de consumo, porque não há nenhuma vazão de entrada nem a reação ocorrendo. Assim, a equação pode ser escrita em termos de vazão máxima com essa equação. Colocando a equação em termos de vazão volumétrica e considerando a densidade constante, obtemos essa equação. O primeiro termo está escrito em função da velocidade de saída e a área do dreno. Reescrevendo essa equação em termos de nível, obtemos a equação 2, que será usada no modelo. A vazão máxima é definida como a densidade vezes a velocidade vezes a área de escoamento do orifício. Com as equações 1 e 2, podemos definir a equação do modelo, substituindo 1 em 2, obtendo essa equação. Reescrevendo as áreas de seção de saída do dreno e área do tanque, em função do diâmetro do dreno e do diâmetro do tanque, obtemos essa equação. Cancelando os termos, obtemos a equação final do modelo, que será modelada em Python. A implementação computacional do modelo matemático anteriormente desenvolvido se deu no ambiente de desenvolvimento WinPython, o qual apresenta algumas facilidades para a solução do problema. A primeira facilidade é a importação de bibliotecas, que oferecem ferramentas básicas para tratamento de operações sofisticadas. NumPy foi importado como NP para o tratamento de vetores e diversas funções. SciPy teve seu módulo ODINT importado para a integração de equações diferenciais ordinárias. Foi importado Matplotlib para a plotagem de gráficos. Os parâmetros do reservatório foram implementados no código, como D maiúsculo sendo o diâmetro do reservatório, DI o diâmetro do orifício e G a constante gravitacional, todos com suas dimensões devidamente escritas após o jogo da velha na forma de comentário. A função que irá retornar a variação temporal de altura será definida como nível, que tem argumentos h e t, respectivamente nível e tempo, com os parâmetros área do reservatório, da seção transversal e área da seção transversal do orifício, sendo retornado DHTT de acordo com o modelo matemático previsto. No início, foi considerado a altura inicial 19 cm para pontos temporais de 0 até 60 segundos, o que é a segunda vantagem da linguagem Python, pois pode ser implementado a função linspace para se criar uma sequência de números uniformemente espaçados entre os limites dados, a fim de facilitar na plotagem. Na resolução da EDO, foi utilizado a função ODINT com os argumentos nível, altura inicial e tempo, de maneira que, no mesmo gráfico, serão implementados os dados experimentais, a fim de validar o modelo proposto pela equipe.
sendo que tempo experimental e altura experimental foram compilados como vetores. A seguir, no código é implementado as funções da biblioteca matplotlib a fim de plotar o gráfico. Vale destacar que R- entre aspas vai fornecer uma linha nos resultados teóricos e a função acento e y irá retornar os valores dos dados experimentais em formato de triângulos de maneira não contínua. Como pode ser percebido no resultado, os erros do modelo proposto são muito pequenos em relação aos dados experimentais, o que possibilita uma grande confiabilidade no modelo proposto por nossa equipe.